Boa noite. Eu e a Taina, a gente está fazendo o trabalho junto, na verdade a gente até finalizou. Aí Certo. hoje a gente dá uma passada aqui, eu queria dar uma melhorada e eu não consegui. Quando eu crio os clientes, né, primeira parte aí, deixa eu tentar finalizar o meu aqui para me gerar de novo, não tá dando certo. Quando eu crio os clientes, que aí eu vou criar a conta, eu queria que aparecesse o número dos clientes, se eu não conseguir colocar. Tá. Deixa eu só abrir o código que eu fiz Queria que no início inicialmente. aparecesse, porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho 20 clientes. Aí se eu estou na ordem do primeiro, aí tranquilo. Mas aí, se eu for criar uma conta para o quinto, eu não sei qual que é o quinto cliente. Eu consegui colocar, incluindo lá embaixo, o mostrar clientes. Eu repeti o mostrar clientes na opção 2. Só que não aparece o número, aparece só o nome. Eu queria que aparecesse o número do cliente lá. Certo. É, veja só, deixa eu só abrir o código aqui. Pra gente dar uma olhada nessa questão aí. Engraçado, não tá aqui não. Sumiu o link aqui do meu Dropbox. Vou pelo caminho real dele aqui, porque não achou não. Ó, respondendo a sua pergunta, veja só, você tem a variável aqui, número de clientes. Ela que vai ser incrementada, né? E o que ela representa? Ela representa a posição de cada cliente no vetor. Se você observar que toda vez que eu crio um cliente, né? Deu opção aqui, ó. Toda vez que eu crio um cliente, eu incremento ela, né? Eu passo ela para 1. Então, o cliente César, vamos supor que for o primeiro, ele vai estar dentro desse vetor cliente indexado por essa variável n clientes. Então, como fazer para mostrar o código do cliente? O código do cliente vai ser o i, né? O próprio i aqui, ó. Foi o que a gente fez, né? Então, vou rodar esse programa aqui. Deixa eu rodar ele aqui, ó. Aí eu vou criar dois clientes aqui, ó. Criar um cliente. Um exemplo aqui, César 1. E vou criar um outro cliente, né? César 2. Aí essa opção mostrar cliente 7. Olha lá, ele mostra o 1 e o 2, né? O 1 é o código do César 1 e o 2 é o código do César 2. Eles não têm 0 contas, né? Não tem nenhuma conta associada a eles. Respondeu sua dúvida? Era isso? Respondeu, só que eu vou gerar o meu aqui, mas eu acho que o meu não tá aparecendo. É só você pegar o próprio i, sabe? O I. Aparece o nome, só que não tá aparecendo o número. E aí, quando Mas eu. aí você tem que escrever o i, né? Isso, eu não escrevi, eu acho que a gente não escreveu o I. O i é onde está a informação a respeito do código, né? O código ele é incremental, isso é muito comum em desenvolvimento de sistemas, você ter o código incremental, né? Eu até consegui colocar, eu coloquei lista de clientes. Aí o nome do cliente apareceu o primeiro cliente, o nome do segundo cliente apareceu o nome do segundo cliente, e em seguida apareceu entre com o código do cliente para criar a conta. Só que no nome não apareceu igual o seu aí. Aí tá faltando esse trecho de Onde código tá? aqui, ó, para escrever o i aqui, ó.
Tá faltando para escrever o I. É isso mesmo. Não, era só isso. O resto a gente conseguiu fazer direitinho. Eu só queria, em alguns casos, igual aí, eu queria que aparecesse, né? Mas isso é só a gente adicionar, igual eu vou adicionar agora. Aparecesse o nome e o código do cliente. Mas o resto tá tudo prontinho já. Tranquilo. Então, obrigada, viu? Beleza. Bom demais. Eu acho, assim, nem precisaria de adiar esse trabalho, sabe? Porque ele não é tão complexo, né? Você tem que dar uma melhorada em cima do que a gente fez aqui, mas assim, o objetivo essa semana é vocês focar. Tá, o trabalho foi adiado, mas o objetivo é vocês focarem na avaliação, né? Estudarem. Muita coisa para estudar, viu, gente? Assim, nesse sentido. Você tem, vou pensar aqui, né? São 8 módulos, né? Essa disciplina. A apostila são 8 módulos, né? Então, pode cair exercício desses 8 módulos, né? Então, o conteúdo, ele é um conteúdo que não é pequeno, não é extenso não, mas também não é pequeno, né? Pensando aqui, não é, estou na AOC aqui, mas pensando aqui, ó, são 7 capítulos, né? O conteúdo está todo distribuído nesses 7 capítulos aí. E aí eu coloco questões diversas, né? Questões de múltipla escolha, vai ter questões abertas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de questão aberta aqui. Faça um algoritmo que some os 50 primeiros números inteiros, né? Isso pode ser uma questão de prova, né? Crie uma função para verificar se um número é primo. Isso é uma questão de prova. Crie uma função que calcule a potência de um número, né? Uma outra questão de prova. César, desculpa te interromper. Função a gente viu muito pouco. Não vimos não. Não. Discordo. Porque o trabalho prático, ele é todo em cima de função. Mas a gente fez mais procedimento, porque não, é a função. Mas não tem diferença. Não tem coisa, diferença. Só que a função vai retornar um resultado, o procedimento não, né? Mas é isso que eu tô falando. A ideia é a mesma, né? Nós não tivemos foi tempo hábil, mas todos esses procedimentos poderiam ser função. Não é o que eu queria te pedir para você fazer um exercício de função com a gente agora. Beleza, podemos fazer. Dentro do trabalho aí, eu ia treinando no domingo, a gente até tentou colocar função em uma dos procedimentos aí, a gente não conseguiu. Aí acabou que um dos meninos lá da turma, que eu não lembro qual que foi, deu uma luz pra gente, aí a gente fez com procedimento mesmo. Certo. Não, beleza, podemos fazer sim. O que muda aqui na função, né, do procedimento é esses 2 pontos aqui, ó, né? Então, ó, 2 pontos inteiros. Essa função menor número retorna um inteiro, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer um programa, né, que cria uma função, né? A função, elas são definidas aqui, ó. Por exemplo, verificar se o número é ímpar. Vou chamar ela aqui de ímpar, assim. O pessoal às vezes usa o EH para significar verificar, tipo, o acento, né? Então eu pego um número x aqui, que ele é do tipo inteiro, né? E essa função, ela retorna, na verdade, né, lógico, verdadeiro ou falso, né? Então ela tem um início e ela tem aqui um fim, né? Então, por exemplo, só fazer um teste aqui, ó, essa função retorna verdadeiro. Ela sempre retorna verdadeiro, né? Beleza. Deixa eu só tirar aqui. Beleza. E aqui eu vou escrever o que a função retorna, né? Então eu vou criar uma variável lógica, que é o retorno aqui da função, né? Vou chamar de resultado aqui, ó. Ela é uma variável lógica.
Então, resultado recebe é ímpar, né? Que é o que ela chama. Então, eu vou passar 2, por exemplo. Ela vai retornar verdadeiro o 2. Se eu passar 3, vai retornar verdadeiro. Essa função sempre retorna verdadeiro, né? E aqui eu vou escrever o resultado. Depois eu vou modificar a função, tá? Beleza, então eu rodei esse programa aqui. Ah, eu coloquei return, né? Acostumado aqui com a linguagem real, né? Retorne, né? Que é certo. Olha lá, ó, a função retornou verdadeiro. Então, qual que é o processo, a ideia aqui? Eu passei o parâmetro 2, x passa a valer 2, ele executa a função e retorna verdadeiro. Eu não fiz nada com o x, né? Aí eu tenho que verificar aqui, né? Fazer um teste. Se aí o operador mod, né? Lembra dele? X mod 2 foi igual a 0, né? Significa que ela é par, né? Então, se x mod 2 for igual a 0, eu vou retornar falso. Ah, se não, né? Aí eu retorno verdadeiro. Beleza. Então agora eu já implementei a minha função, né? Então, lógico, inteiro, faço o teste. Contrário, não é não? Retorne verdadeiro, se não, retorne falso? Uai, eu estou verificando se é ímpar, né? Esquece. Aí rodou aqui, ó, deu falso. Beleza. Agora eu vou rodar e passar 3, né? Que é o que eu quero testar. Aí já deu verdadeiro. Testo mais uma vez, vou passar o 4 agora. 4, falso. Passar o 5, né? Beleza. Aí eu não, posso fazer mais bacaninha aqui, né? Aí eu posso agora ler o valor, né? Escreva, né? Escreva, entre com o número, né? Vou ler ele, aí leia. Aí agora eu tenho que declarar esse número, né? X inteiro. Eu vou ler X. E aí é o X que eu vou passar agora, né? Não é mais o 5. Ah, não tem ponto e vírgula. Então eu executei, entre com o número. Ah, 3. Verdadeiro. Beleza. Rodei de novo, 4. Falso. Então, implementei aqui uma função que verifica se o número é ímpar, né? Aí você pode implementar aqui a função é par, né? Que é a mesma lógica, mas aí do jeito que você falou, entendeu? É par. Então aqui você está fazendo se ele é diferente, né? Então se for diferente de 0, o resto da divisão, né? Isso aqui é importante, né? O resto da divisão foi diferente de 0, né? Na verdade pode ser, tem que ser aqui para ser mais preciso igual a 1, né? Então é par, é falso. Caso contrário, verdadeiro. Então essa função aqui faz o teste, né? É par. Aí aqui, ó, eu posso imprimir o resultado. Posso usar a mesma variável aqui, né? E aqui eu coloco 2 escribas, né? Então se eu digitar 3, ele vai mostrar falso, verdadeiro, depois falso, né? Essa aqui é a ideia. Olha lá, mostrou verdadeiro, depois mostrou falso. Porque ela é verdadeira, não é ímpar, e falso não é par, né? Então essa aqui é a ideia de função. Se eu quiser passar 2 parâmetros, aí basta eu colocar, né, aqui, ó, se for do mesmo tipo, ele aceita aqui com vírgula, né? Por exemplo, quero verificar
x e y. Mudar aqui, deixar esse aqui de baixo certo. Usar esse aqui de baixo. É maior. Quero verificar qual que é maior. Aí eu passo x e y, né? Aí eu verifico. Se x for maior que y, então eu vou retornar x. Vou retornar sempre o maior. Se não, vou retornar y. Aí aqui tem essa função, na verdade, ela retorna um inteiro. Então a primeira verifica se é ímpar e a segunda maior, né? Só que o maior, ele é o maior, então eu tenho que entrar com dois números, né? Entre com o número 1 e aqui entre com o número 2. Certo? Aí aqui é o y. E o resultado, né, ele vai me retornar qual que é o maior. Então aqui eu vou precisar declarar y também, né? Rodei, ó, entre com o número 1, 10, entre com o número 2, 20. Maior, porque qual que é o meu erro aqui, ó? Resultado tipo lógico, né? Porque eu usei uma variável anterior, né? Então o resultado é um inteiro, que é o maior, né, nesse caso. Então agora eu corrigi. Então 10, 20 maior, qual que é o erro aqui? Tá. Maior eu estou passando só um parâmetro, né? E ele pede 2. Então eu tenho que passar o y também, né? Senão dá erro de compilação. 10 e 20, ó, o 20 é maior, imprimiu na tela. Então esse é o exemplo de função, né? Função, ela tem essa característica de retornar o valor. O procedimento é uma função que retorna nulo, né? Essa aqui é a ideia. Podem perguntar. Ficou claro aí, madame? Ficou sim. Obrigada. César. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô, pode falar, Janaína. É o seguinte, na função não tem a declaração de variáveis como no procedimento, né? Não, então, ambas pode ter. Eu posso criar variáveis internas aqui, ó. Por exemplo, maior, vamos supor que eu quero organizar isso, né? Eu vou criar uma variável aqui, ó, interna, chamada resultado. Res, de resultado. E ela é lógica, certo? Essa variável do tipo lógico. Então eu posso vir aqui. Não, nesse caso aqui não, no de cima. No exemplo aqui eu pensei no de cima. Então, posso vir aqui, não. Fazer assim, ó. Res, recebe, falso. E res, recebe, verdadeiro. E aí lá embaixo eu retorno res. Então, o mesmo programa, só que eu criei uma variável local, interna dentro da função. Essa variável res só é usada aqui, né? Então, ele vai rodar normalmente, né? Então, aqui, ó, vou verificar aqui, é ímpar. Ele passa só um parâmetro, né? X. Aí eu vou ter que criar, voltar aqui para lógico, porque ela é lógica, e vou imprimir. O número 2 eu não vou precisar nesse exemplo, né? Então, beleza. Entre com o número, ele vai verificar. Então, eu declarei uma variável local chamada res, que vai me pegar os valores e eu vou retornar ela. Então, ó, vamos ver aqui. 3. Funcionou normalmente. Tá vendo? Então, você pode criar variáveis locais. E você pode fazer isso dentro de função e também dentro de procedimento. Aqui no trabalho, acho que a gente fez isso, né? Mas na função isso é desnecessário, né? Não. Porque no procedimento, quando a gente não faz, dá problema. Agora na função... Não, tem procedimento que não tem necessidade também, ó. Vou te dar um exemplo.
Porque a função, ela reconhece os parâmetros em outras variáveis. Da variável local, ela reconhece uma variável global, né? Ela linka uma variável na outra. Não, acho que está confundindo. Isso são parâmetros. Então, são três coisas. Parâmetros, que é x e y, serve tanto para função, procedimento, você ter parâmetros. E você tem variáveis locais. X é uma variável local e res é uma variável local. Só que x foi passado na chamada da função um valor para ela. Var res aqui, eu vou setar um valor para ela aqui dentro, né? Então são duas coisas diferentes. Uma é os parâmetros e o outro são as variáveis locais. É claro que os parâmetros eles são locais, né? E esses parâmetros eles reconhecem a minha variável global para fazer. A variável global são essas aqui. Eu posso usar ela dentro do meu procedimento. É isso. Esse é que é o conceito. Reconhece é que você pode usar. Eu tenho 2x. Eu tenho o x externo e o x interno. Evidentemente, ele vai dar prioridade para o x que eu passei como parâmetro. Entendeu? Uhum. Mas aí você pode usar, tipo, ali na declaração de variáveis, A e B, que ele vai entender que é o meu parâmetro da função, né? Que você está passando, pode. Aqui eu posso usar aqui A e B, posso usar. Que ele vai, o A vai assumir o valor de x, verdade? Sim. Aí isso eu só preciso ter assim a quantidade de variáveis iguais a quantidade de parâmetros. Certamente, isso mesmo. E os tipos também, né? Por exemplo, aqui ó, vou criar uma função aqui hipotética, né? Que eu vou chamar de foo aqui, ó. Chamei uma função de foo, que ela tem dois parâmetros inteiros, dois parâmetros reais e um parâmetro lógico, que é um booleano, né? Então, e ela retorna um caractere. Olha que massa, né? Então eu vou chamar ela e ela vai retornar aprovado, dando um exemplo, né? Beleza, pode, não tem problema nenhum. Então, ó, essa função eu vou chamar ela aqui, já vou chamar ela escrevendo o resultado, nem preciso criar a variável local. Ó, vou chamar foo, vou passar 6, 7, 5,5, 7,5 e verdadeiro, né? Então, ó, foo é o nome da função, é hipotética, não tem lógica aqui nela, né? Estou passando o 6, o 7, o 5.5, o 7.5 e verdadeiro. Então o 6 vai casar com esse x, o 7 vai casar com y, o 5.5 vai casar com a, o 7.5 com b e o c com o verdadeiro. Entendeu? Entendi. Eu estava confundindo com variável mesmo. Olha lá, aprovado, não vai mudar nada. Aí internamente aqui, ó, eu vou imprimir todas elas, tá? Escreva x, né? Todas as quatro a gente vai escrever aqui, só para você entender, internamente. X, Y, A, B e o C, né? Olha lá, ó, ele imprimiu o 6, né? O 7, o 5,5, o 7,5 e o verdadeiro. E depois, externamente, né, fora da função, ele imprimiu aprovado, que é o que a função retorna. Então, você tem essa questão de função, né? Função importante. Só um aperitivo aqui para a prova. Deixa eu ver se...
Eu fiz as provas aqui. Vou pegar uma prova de recuperação aqui que eu fiz também. Aqui, por exemplo, essa é uma prova, né? Ó, uma questão 1. Considera o algoritmo abaixo. Aí ele tem todas essas variáveis aqui, ó. Beleza. Aí eu, no final, caso o valor da altura seja 1.8 e o valor do sexo seja m, o resultado da execução é. Então esse é um exemplo de uma questão da prova de múltipla escolha. Então você vai ter que, na sua cabeça, executar o algoritmo, entendeu? Então Sim. esse é um exemplo aqui do tipo de questão que vai ter na prova, né? Professor, essa prova vai ser em papel? Vai ser em papel, impressa, individual, sem consulta. A dessa semana, inclusive? A dessa semana, a prova vai ser no sábado de manhã. Fica um pouco mais complicado, né? Porque aí a gente não tem como testar lá no... Não, mas é aquilo que eu conversei com vocês. Testar em prova de algoritmo, vocês vão ficar nervosos. Prova de algoritmo não é para testar programa em compilador, não. Por quê? Porque o prazo é curto e aí começa a dar erro, alguma coisa do tipo, você não preocupa com a lógica. Aí fica difícil, né? Mas essa questão aqui você não tem que implementar, você só tem que executar e entender a lógica do programa, né? Então tem essa característica. A prova de algoritmo é assim. Todo concurso público que tem algoritmo tem esse comportamento, entendeu? De você executar programas, né, seguindo a lógica. Agora, validar todos os programas e tal, aí isso é prova prática de laboratório, que nós não temos, né? Nessa disciplina aqui não tem prova prática de laboratório. E mesmo assim eu nem gosto, porque gera um estresse muito grande dos alunos, sabe? Você fica muito ali preocupado, aí às vezes você não consegue ver um erro, porque quando você está sob pressão, esses erros primários, assim, por exemplo, você viu ali, na hora que eu estou executando, acontece vários erros, né? Na chamada aqui da função, eu estava esquecendo um parâmetro e etc, né? Então, isso na hora de uma prova deixa vocês nervosos. Então, a prova tem essa característica de ser presencial, né? E sem consulta, lá na hora. Você tem que, resumindo, a prova é a lista de exercícios e os trabalhos, né? Não tem nada fora da realidade do que nós vimos, não, entendeu? Agora, essa disciplina, gente, ela é difícil, infelizmente. Assim, a verdade é essa. Por isso que vocês têm que fazer exercício, tem que fazer as listas, né? Quantos exercícios eu não passei para vocês fazerem, né? E quantos que nós não fizemos aqui em aula, né? Eu devo ter feito uns 60 exercícios aqui, nessas aulas todas. Porque eu ensino fazendo exercício, né? Somar os que eu resolvi mesmo e os que eu ensinei. Por exemplo, aqui nós fizemos aqui, ó, só nesses 10 minutos nós fizemos 4 exercícios aqui. Né? Então tem essa característica. A prova realmente tem essa característica. Aí, gente, eu não posso aliviar nessa prova, nessa disciplina. Por quê? Porque ela, olha para você ver, licenciatura em computação. O que é computação? Computação é algoritmo. Né? Então, você falar assim, essa prova é a essência do curso de vocês. Né? Como é que eu dou uma prova? É claro que está tudo dentro do conteúdo, né? Mas é a essência. Por exemplo, tem disciplinas que não são tão direcionadas para o curso, às vezes são disciplinas complementares. Essa disciplina, algoritmo 1, é a espinha dorsal do curso. Né?
Isso é igual você faz medicina e vai fazer anatomia. Então é a ideia, né? Fazendo uma comparação aqui, é isso. A única parte ruim é porque a matéria realmente ela é necessária, ela é interessante para o nosso curso, só porque eu acho que é pouco tempo para a gente estar estudando ela, igual a gente já vai terminar agora, já no final de semana, eu acho pouco tempo. Se você for pensar em termos de carga horária, foram 10 aulas, de 1 hora e 40 minutos, né? Que as minhas aulas começam às 6h30 no sentido de exercícios, né? E eu nunca acabei antes de 8h15, né? Então, foram 11 aulas, na verdade. Foram 11 aulas, 11 semanas de aula. Eu acho que está dentro da carga horária de uma disciplina presencial, né? Eu acho que sim. Talvez um pouco menos, né? Mas foram 11 aulas de 1 hora e 40, né? Mas esse modelo EAD tem essa questão mesmo, dessa carga horária ser completada, né? Com videoaulas, aí vem, né, esse processo todo. Pode falar. Mas, tipo assim, na prova a gente vai ter que escrever um algoritmo a lápis ou mais... Tem 5 questões que vocês têm que escrever a lápis, a caneta, o algoritmo. Aí vai escrever o algoritmo ou é mais de tipo essa que você mostrou? Não, essas são 10 desse tipo. E mais 5 do outro tipo. Sim. Mas assim, nada muito complexo nesse banco não, né? Nossa, esse banco aí quase vai fazer eu chegar careca no polo. Na verdade, o banco é onde você monta tudo e começa a pensar mais uma cabeça não só de algoritmo, né? Mas de resolução de problemas, né? Usar a programação para resolver problemas. Então, o banco realmente tinha questões ali que não vão cair na prova. Por exemplo, você ter ali uma correlação, né, de clientes com contas, né? Então, esse relacionamento aí nós tivemos que implementar ele. Isso não é tão trivial, né? Então, na prova não vai haver uma questão dessa de você ter ali esse relacionamento de associação que chama entre uma entidade e outra, né? Mas vai ter esse exemplo que eu dei, por exemplo, para questões fechadas, né? E para questões abertas vai ter assim, o exemplo também citei anteriormente, né? Que é faça um algoritmo que apresente, sei lá, os múltiplos de 6 de 0 a 100, né? Esse é um algoritmo tranquilo, né? Basta pegar o i e multiplicar por 6, o i vai variar, então você multiplica por 6, então você tem que fazer um para com esse tipo de coisa, né? Essa implementação. A ideia da prova é essa, né? Não, beleza, valeu aí. Aí pode ter essas outras questões também que eu falei. Cria uma função, cria um procedimento, né? Cria um vetor, né? Para poder armazenar dados. Então esse tipo de coisa vai ter também. Mas eu garanto que quem fez as listas e fez o trabalho vai tirar total na prova. Se não tirar total, vai tirar 80% porque vacilou numa questão ou outra. Isso, prova fechada, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Mas quem fez não vai ter problema. Esse é o meu sentimento, sabe? Quem participou das aulas, quem fez os exercícios, né, não vai ter problema. Ok, obrigado. Mas é isso. Aí a ideia é essa, né?
A gente pode fazer um exercício aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho de outra disciplina aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma. Acho que tem um exercício de função na própria apostila, quer ver? Vamos ver se aqui aparece algum, né? Ó, implemente o algoritmo de calculadora que faça as operações, né? A gente pode fazer isso, ó, isso é interessante. Que aí a gente cria uma função para cada uma dessas, né? Aí a gente chama ela, né? Semelhante ao que nós fizemos para o trabalho. Vou até usar a estrutura aqui do trabalho, quer ver? Vai facilitar a minha vida aqui. Então vou começar do zero esse aqui, tá? Algoritmos, nossa aula 11. Programa 1. Deixa eu começar do zero aqui, né? Então eu tô fazendo exercício 7 aqui da apostila, né? Dá um zoom nele aqui, ó. Implemente o algoritmo de calculadora. Vamos fazer só... Depois, gente, se der tempo, a gente faz radiciação e potenciação. Vamos fazer só esse aqui. Implemente o algoritmo de calculadora, eu vou fazer por meio de funções, né? Aí deixa eu só pegar como base aqui, só para andar rápido, aquele menuzinho do trabalho prático. Quer ver? Ele vai me ajudar aqui. Aí a gente ganha um tempinho, dá para fazer outras questões, tá? Então, ó, esse aqui, né? Esse repita aqui. Voltar aqui, né? Ó, tem um repita aqui. Então, aqui, ó. Adição. Fazer igual tá lá, né? Subtração. Multiplicação. Divisão. E 5 sair, né? Vai ser minha opção aqui para sair. Aí só mostrar para vocês aqui, ó. Se for 1, aí eu sempre gosto de fazer assim, né? Eu vou escrever a adição maiúsculo aqui só para diferenciar, né? Por quê? Porque aí depois fica mais fácil para eu trocar e implementar, né? Até que a operação seja 5, né? Que é aqui, ó. Vou ficar nesse loop aqui, né? Repita. Beleza, estou usando uma variável só, né? Que é inteira. OP, que chama de operação, né? Beleza, então aqui, ó. Metade do meu programa aqui já foi feito, ó. Adição, ó. Ele mostra a adição, né? 5... Sair, beleza, terminou o programa, né? Só esse aqui que eu não coloquei o L, escrevo, de line, né? Beleza, agora ó, 2, subtração, 3, multiplicação. Ah não, é porque tá tudo adição, né? Deixa eu só alterar aqui. Esqueci de alterar aqui, né? Subtração, multiplicação, divisão. Pronto. Então, ó, 1 vai ter que mostrar adição. 2 ele vai fazer subtração. Deu certo. 3, multiplicação.
4 divisão 5 sair. Então pronto, meu menu está pronto, né? Agora eu vou substituir, né? Função é criada aqui, ó, entre o var e o início, após as variáveis aqui. Aí, ó, eu vou criar a função chamada adição, né? Essa função ela vai receber dois parâmetros, que eu tenho que fazer a soma, né? Então, dois parâmetros. E ela vai retornar um parâmetro real. Início e fim. Função, né? Pronto. Aí eu faço só um teste aqui, ó, return 10. Então ela só faz isso, né? Só para ver se deu certo. Então eu vou chamar adição. Vou passar 10 e 20. E o resultado vai ser 10. Por quê? Porque ela retorna 10, né? Eu não fiz a soma, né? Então, ó, olha lá, retornou 10, ó. Perfeito, então funcionou, né? Não deu nenhum erro de compilação, nem nada. Beleza, agora... Ah não, César, você vai retornar x mais y. Beleza. Então, adição, ó, retornou 30. Então, ele fez a conta. Tranquilo. Né? Não, César, só que agora... Deixa o cara entrar com os valores, né? Aí você vem cá, né? Entre com o valor 1, né? O primeiro valor. Aí agora eu vou ler ele, que é o x, por exemplo. E eu vou fazer o mesmo procedimento com o y, né? E aqui, ó, eu vou colocar... A soma é, né? Vou colocar aqui do lado. Beleza. Aqui é y. E aqui é o 2. Beleza. Então eu tenho que declarar aqui duas variáveis inteiras, né? X e y. Não é inteira não, reais. Beleza. Então, adição, entre com o valor 1, 2.6. Entre com o valor 2, 1.2. A soma é 30. Qual que foi o meu erro aqui no meu programa? Vocês conseguem visualizar? Escrevam a soma aí, ficou 10 e o 20, adição 10 e 20, tem que ficar... Isso, garota, isso mesmo, parabéns, isso mesmo. Então aqui, ó, eu não passei... os valores errados, né? Eu tinha que passar x e y. Isso mesmo. Beleza. Então a adição agora 2.6, enter. 1.2, enter. A soma é 3.8. Funcionou. Se eu vou na subtração. Subtração ele não faz nada. Ele só imprime subtração. Eu ainda não implementei, né? E aí eu vou... O meu programa, isso é uma técnica de programação mesmo, sabe? É sempre fazer um pouquinho e rodar e ver se tá certo, sabe? Isso é sempre assim, não é sair fazendo tudo não. Isso é a forma que eu programo. Eu sempre programo desse jeito. Né? Você viu que primeiro eu fiz... só imprimir na tela, né? Rodei, beleza, depois fui lá, adicionei o código. Agora já fica mais fácil, né? Eu posso pegar esse código aqui, ó. Aí você já reusa aqui, né? Você cria aqui o subtração. Aqui já é menos. Aí você tira esse escreva aqui. Né? E aqui você já muda, né? Subtração.
Então já fica mais fácil, né? Então agora, ó, 2, subtração, 10, 7, tem que dar 3. A soma é 3, tá errada a soma ali, né? Não é subtração, né? Então aqui tem só que mudar, né? Então executou. 2, 10, 7, a subtração é 3. Pronto. Então eu já implementei aqui usando função, né? Essa é a ideia. Ah, César, faz um procedimento. Ah, beleza, eu posso trocar, né? Aí o procedimento não vai retornar o valor. Como ele não vai retornar o valor, a ideia é que você faça tudo dentro dele, né? Então eu vou criar o procedimento de adição, ó. Aí eu vou fazer todo o procedimento lá, né? Então, ó, eu criei aqui, né, um procedimento e eu só chamo ele faz todo a entrada de dados, né? Por quê? Porque ele não tem retorno, né? A ideia é ele não tem nada para ser retornado, então eu tenho que tirar esse real aqui. E aqui, ó, eu já faço a soma, né? Beleza. Então aqui o programa principal fica mais limpo, né? Ah, e ele também não tem parâmetro, né? Esse aqui não tem nada. Poderia ter, mas nesse caso não tem, né? Por que que não tem? Porque os números serão lidos aqui, né? Internamente. Então, ó, adição 1 entre com o valor 2.6 mais não, né? É o mais ele que vai fazer 1.2. Não mudou nada a lógica. Então, deu um exemplo aqui de procedimento, né? Aí, o que que você poderia fazer aqui, né? Os demais, você poderia tomar a decisão aqui de escolher qual que é a questão, por exemplo, qual que é a diferença aqui desse procedimento para a função. Quando você cria um procedimento, você está só modularizando o código, mas você não está criando mecanismos de reutilização. Vou dar o exemplo por quê. Modularizar é pegar, ó, meu código ficou modularizado. Adição tá aqui, tudo que é relacionado à adição tá dentro do bloco adição, né? Isso é que você colocar dentro de módulos. Isso que é modularização. Mas dificilmente essa função aqui ela vai ser reutilizada. Por quê? Porque, por exemplo, suponha que você está fazendo adição, mas o programa seu ele é internacionalizado. E aí essa função aqui está escrita em português. Entre com o valor 1, entre com o valor 2. O cara não vai conseguir usar. E a saída de dados não é na tela, é em algum arquivo ou então não tem jeito. Esse cara dificilmente esse procedimento aqui será reutilizado. Então quando você cria funções, aí a chance de reutilização é maior. Agora, o procedimento você está modularizando. Ficou clara essa definição aí? Ficou. É isso. Agora, subtração não. Não importa o planeta, não, planeta também não. Não importa o país, né? Que subtração vai ser desse jeito em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa aqui é a ideia, subtrai o primeiro número do segundo número. Essa função aqui corre o risco de ser reutilizada por outros programas, né? Essa aqui é a ideia. Então é isso, ó. Esse é um exemplo, né, do exercício 7 aqui, né? Implemente um algoritmo de calculadora que faça as operações de adição, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação.
Ó, faça uma função para o operador de raiz. De boa, ele dá até a fórmula aqui, ó. De boa. Então, ó, eu criei aqui a subtração, vou criar aqui a função raiz. Aí essa função, olha lá, ela recebe 2 parâmetros também, né? Ela recebe 2 parâmetros e ela retorna um parâmetro. Então, início, fim, função. Aí ele já me deu a fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui, né? Então eu vou retornar x elevado a 1 dividido por y. Beleza. Então eu vou criar aqui a opção 5, que vai ser raiz. E aqui a 6 vai ser sair. Beleza. Então, aqui passa a ser 6, né? Caso for 5, eu vou chamar, né, a função raiz. Vou aproveitar esse código aqui e copiar ele aqui embaixo. Olha lá, ó. Entre com o valor, entre com a raiz. Raiz x e y. Então, vou dar um exemplo. Eu vou entrar com 9, raiz quadrada de 9 é 3, né? Então tem que dar 3. Beleza. Então eu executei. Opção 5. Entre com o valor 9, entre com a raiz 2, né? A raiz é 3, deu certo. Só ficou errado aqui a questão da subtração, né? Então, aqui é raiz, né? A raiz é... Não, aqui é... Não sei como é que fala aqui, né? Nesse caso. Porque o valor da raiz ele tá variando, né? Então aqui eu não... Vou deixar assim mesmo, mas... Então, ó, vai fazer a diferença aqui. 81, né? Raiz cúbica de 81. Então, vou colocar 5. 81. Raiz é 3. Não, peraí. Eu queria o exemplo meu que era 27, né? Que eu queria colocar, não era 81. 5 entre com o valor 27 entre com a raiz cúbica. Agora deu certo, né? 3. Vamos dar uma conferida aí, César. Calculadora. Beleza. Aí aqui é... Ela nem tem essa opção aqui direta, né? Então eu teria que fazer a fórmula aqui, né? Para testar, né? Então teria que ser 1 dividido por 3, né? Então teria que ser 27 elevado a 0,00333, né? Olha lá, ó, aqui dá 2,9999, arredondando aqui vai dar 3, né? Que é a raiz de um número, né? Então essa aqui é a ideia. Um exemplo aí de função, né? E agora, eu gosto muito das operações de repetição, né? Acho que vale a pena também a gente fazer uns exercícios aqui de repetição, né?
Por exemplo, vetor, né? A gente pode fazer de vetor. Porque vetor já inclui repetição, já inclui... Que seria esse exemplo aqui, ó, calculando a média de 5 notas, né? Então deixa eu salvar aqui, né? Como P2. Agora eu vou mudar o foco aqui. A gente fez muita coisa de função aqui e procedimento. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com vetor. Esse exemplo aqui, ó, calculando a média de 5 notas, né? Aquela ideia, né? Eu vou criar um vetor de notas aqui do tipo real, né? Que eu vou chamar notas. Notas é um vetor, né, de 1 a 5 posições de real, não é isso? Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Rodou, então é isso mesmo. Aí, ó, fazer por partes, né? Notas na posição 1 recebe 8, né? Por exemplo. Notas na posição 2 recebe 7. Notas na posição 3 recebe 4. Foi muito mal nessa aqui, né? Notas na posição 4 recebe 10, né? Essa ele já recuperou. Notas na posição 5, 9,5. Né? Beleza. Mas, César, então, só você fazer a soma, né? Soma, recebe todos esses valores aqui, ué. De boa demais, velho. Ué, César, mas você está fazendo do jeito que não funciona para muitos valores, né? Realmente, esse é o problema de você usar dessa forma aqui, né? Soma dividido por 5 e escreva soma. Ah, fiz desse jeito na prova. Esse tipo de questão não é para fazer dessa forma na prova, viu, gente? Estou avisando aqui. Real e média. Mas ela serve para a gente entender, né? Ó, rodou, deu 38,5. Então, a gente já fez as operações ali de divisão. Não, peraí, tá errado. O que que eu errei aqui? Ah, não, eu estou imprimindo a soma. Olha lá, a média deu 7,7. Beleza. Pronto. Então, eu calculei, né? Aqui, ó, os valores aqui em cima mostra 8, 7, 4. A soma deu 38 e a média deu 7, né? Então ele mostrou todos os valores ali. César, mas não é assim que faz, né? César, pode perguntar. você falou dessa forma, a gente não pode fazer na prova, não. Igual no caso, eu sou um cara que, pra me pegar, eu gosto dos detalhes, né? Eu pôr lá o garismo 1, 2, X, Y e tal. Aí, no caso, você preferia uma forma mais simplificada. Eu gostaria que você desse um exemplo, uma forma mais simplificada, né? Nesse sentido aí. Isso, que você falou que não quer. Não pode fazer dessa forma, porque senão você... e se a média for de 100, né? Pensando aqui, 100 alunos, que você não tem 5 alunos, você tem 100 alunos, né? Então não é um caso real. Então aqui você tem que fazer de forma que não importa a quantidade de alunos, né? Então para isso você tem que usar repetição, você tem que usar mecanismos, né, que a linguagem te fornece, no caso aqui visual, me fornece para eu fazer o meu programa em escala. Essa aqui é a leitura de dados manual, que eu coloquei aqui os valores, eu não estou nem pedindo para o usuário, né? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui um para, eu gosto muito do para, eu acho muito simples, né, de fazer. Para ir de 1 até 5, faça, não é isso? Fim para.
Ó, é muito de boa. Eu sei que isso aqui vai repetir 5 vezes. Ah, não. Então leia a nota. Na posição I. Ó, melhorou meu programa. Ah, César, se eu fiz isso aqui para ler, eu posso fazer a mesma coisa para quê? Para somar, né? Soma, recebe soma, mais notas na posição I. Beleza. Depois você calcula a média. Ah, pronto, agora já melhorou. O meu programa não tem mais aquela entrada de dados fixa, né? Se eu quiser passar para 100, basta vir aqui e colocar 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Ele vai ler 100 números, vai fazer a soma de 100 números. Mas nesse caso que a gente é didático, eu só quero mostrar para vocês aqui o funcionamento. Né? Então, bacana, César. Bacana. Pensando no sentido que você falou, e realmente, se eu for colocar 200 alunos, vai ficar um programa enorme, né? Então, esse jeito que você acabou de fazer aí, uma forma simplificada e prática, tanto para a gente que está programando, né? Concordo, isso mesmo. Aí agora, ó, leia, né? Uai, César, leia para... Ah, não. Aí eu tenho que declarar aqui, né? A variável I, ela é inteira, eu não declarei, né? Ah lá, mas César, não tá só piscando. Vou só entrar com os dados aqui porque eu já sei, né? Ah lá, ó. Meu programa tá tão simples que eu nem pedi para o usuário entrar com dados, né? Mas aí já fez, né? Ou seja, já resolvi 70% do problema aqui, né? Que é calcular a média. Ah, não, mas agora eu tenho que pedir o usuário para entrar com os dados, né? Escreva um exemplo aqui, né? Entre com a nota. Aí, ó, eu já vou colocar aqui I. I vai a nota. Entre com a nota I. Né? Beleza, já vai melhorar, ó. O que ele vai falar? Entre com a nota 1. Beleza, 10. Entre com a nota 2, 20, 30, 40, 50. Opa, melhorou. Agora já está mais explicativo, né, o programa. Beleza. Ah, não, média está muito estranho aqui, ó. Aí nós vamos melhorar, né? A média. Vou colocar assim, né? Beleza. Então, entre com a nota 1, 10, 20, 30, 40, 50. A média é 30. Então, aí, já fiz o programa. Então, eu vou pegando meu programa com, né, poucas coisas e vou mexendo nele. Ah, agora é 10 valores. Beleza. De boa. Então, aqui, mudei meu programa. Agora, minha turma tem 10 alunos. Então, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. A média é 5,5, né? Então, enfim, esse é o programa exemplo que pode cair lá para vocês fazerem. É dessa forma que vocês têm que implementar, né? Esse aí é um programa completo. Por quê? Porque ele usa todos os recursos, né? Ele usa vetor, ele usa dois tipos de variável real, variável inteira. Ele usa for, né, que é o para, estruturas de repetição. Ele usa operações aritméticas, por exemplo, soma e divisão. Então, é um programa que simboliza o que a gente viu dentro de sala, né? Aí eu posso elaborar, né? Por exemplo, soma, calcule a média dos números ímpares, né? Então, na hora que eu for fazer a soma aqui, ó, aí eu tenho que fazer um teste. Se notas na posição I mod 2 for igual a 1, então faz a soma. Só se for nessa condição, né?
Aí eu não sei quantos, aí a média vai ficar estranha, né? Porque não é dividido por 10. Porque para os números pares, não, então a média agora é 5. Não sei, eu não posso. Suponha que o usuário digitou só números pares, a média vai ser 0. Né? Então eu tenho aqui que criar uma estrutura aqui para eu contar. Né? Então eu vou criar uma variável chamada cont. Aceita aqui cont mais? Eu não lembro, acho que não, né? Acho que esse programa não aceita não. Que cont recebe cont mais 1. Essa linguagem. Ele é um contador. Vou criar aqui o contador. Vou escrever cont não, contador. Que ele conta quantos números ímpares que tem. Né? Aí a divisão, né? Se contador for maior que 0, que não posso dividir por 0, então eu faço a média. Se não, é só se ele for maior, né? Que vai que não, o cara não digitou nenhum número ímpar, né? Aí, beleza. Aí aqui, ó, se não, eu já posso imprimir aqui, ó. Escreva. Não possui notas ímpares. Então eu mudei. Então eu peguei aquela mesma estrutura e evoluí para uma questão um pouco mais elaborada, mas a princípio é a mesma ideia. Então tem que ter uma variável inteira e ter uma variável contador aqui, que no início do programa eu faço com que contador seja igual a 0. Tem que fazer essa inicialização aqui. Beleza, então eu estou fazendo a soma. E soma também tem que ser igual a 0. Eu não tinha colocado. Vai funcionar porque a gente sabe que o Visual coloca 0 nas variáveis inteiras, né? Mas o ideal, para que não haja dúvida, problema de lixo e etc., é zerar a variável. Então, zerou soma, zerou contador. Beleza. Então, ó. Eu vou entrar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média deu 2,5 de média. Né? Então, ele deve ter somado aqui, ó, vamos ver se está certo, né? A soma deu 25. Por que deu 2,5? Porque eu não dividi pelo contador, né? Então o meu programa ficou errado aqui, ó. Ele dividiu por 10, né? Tem que dividir pelo contador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média deu 5. Agora ficou certinho, ó. Porque o meu contador foi para 5. E a soma deu 25. 25 dividido por 5 dá 5. Beleza, o I é 10, porque ele variou de 1 a 10, e todos os valores aqui calculados. Então eu vou elaborando meu programa, né? Mas sempre lembrando aqui que você começa do início, né? Faz um pouquinho, compila, escreve. Isso num trabalho prático. Na hora da prova aí já é mais just in time, né? Por isso que tem que fazer muitos exercícios antes de ir para a prova. Ficou clara essa questão? Ficou. Então, o que cai na prova? Cai tudo. Variáveis, expressões, né? O que é uma expressão? Né? Você fazer uma operação dessa aqui, ó. Isso aqui é uma expressão, né? Você pega o que está do lado direito e joga para dentro do que está do lado esquerdo. Mas o importante do programinha aí é porque se a gente não tivesse ele, essa parte, essa última aí, esse erro, a gente não ia conseguir identificar. Mas aí aqui, é um deixa erro eu te que anula explicar. toda a Não, mas deixa eu te questão. explicar. Mas eu errei, ué, na minha lógica, ué. Eu não posso errar. É isso que eu tô Então, querendo mas te se explicar. a gente Se você errar fizer só esses programas lá, você não vai conseguir fazer a prova. Não vai conseguir. Vai por mim. O que eu mais fiz na minha vida foi prova de programação.
nem no meu doutorado eu fazia diretamente no computador. Não se Então, faz mas no aí se computador eu errar aí entendeu? um número aí no Você errou programinha porque você aí, anula colocou, toda a mas aqui eu questão? só errei, eu só não coloquei o contador aqui. Por que que eu errei aqui? Porque eu aproveitei um código de um algoritmo que eu tinha feito que calculava a média de 10 números. Lá não vai ter essa opção, porque lá eu vou fazer o programa que calcula o número a média de valores ímpares de 10 números. Então eu não vou colocar 10 aqui, né? Eu não vou colocar 10 aqui na hora que eu estiver fazendo. Por quê? Porque eu vou fazer direto o programa que eu tenho que fazer. Ué. É isso que eu quero dizer, mostrando aqui que não tem uma questão menor, que é a questão de colar, acessar a internet para ver resposta. Essa eu não estou nem preocupada, porque eu acho que vocês nem deveriam pensar em colar nessa prova. Sendo bem honesto, nem preocupa Até porque nem com tem isso. como. Nem preocupa, nem se esquece esse negócio, é cada um por si, é sobrevivência, né? Então, assim, foca na prova. Fez a prova toda, fez todas as questões, deu tempo, peraí, eu vou dar uma revisada. Aí vem revisando as questões, rodando, e se o usuário digitar isso aqui, o que dá de resposta nos programas que vocês fizeram. Essa é a dica. Beleza, gente? É isso. Validar programa de prova, você não vai ter isso no mundo real. Entendeu? O mundo real não é isso. O mundo real, vou dar um exemplo, você faz uma prova de concurso público. Lá não vai ter um computador para você validar os programas que você escreveu lá, não. Foi uma bela dica que você falou mesmo, César. Eu acho que ideal agora, a gente que está na semana de prova aí, pegando os códigos e copiando um caderno, que querendo ou não, a gente tem memória fotográfica, toda pessoa tem. Eu acho que essa também é uma boa, sabe? Mas eu acho que nem precisa disso, mas eu acho que pode ser uma opção. Tem muita gente que desenvolve bem escrevendo, né? Escrevendo na mão, né? Às vezes vale a pena essa semana, peraí, não, deixa eu fazer uns exercícios aqui no caderno, né? Fazer a lista complementar aqui que o César passou, né? Fazer uma lista de funções, fazer uns programas aqui e tal. Beleza, vou fazer no caderno, depois eu vou colocar no Visualg para testar se eu fui bem ou não, o que foi meu erro, né? Mas a hora da prova lá é mais fácil fazer na mão. Ô César, você falou que vai ser 15 questões? Eu acho que é 15 ou 14, eu não sei se são 10 fechadas e 4 abertas, eu acho que é isso. Acho que é isso. 10 questões valendo 3 pontos, então 30 pontos. E 4 questões valendo 5 pontos. É isso aí. Ô César, pode falar. Você tocou na questão de prova aí, eu tô interessado num concurso aí, na área de TI, no Ministério Público. Seria ideal mesmo estudar essa questão de algoritmo mesmo para fazer lá, ou não, cai informática básica? A prova minha, lá tem a disciplina de algoritmos lá? Não, no edital? Não, no edital fala informática e programação. Aí coloca lá e programação. Aí não, só fala então assim. Certamente vai ter Visualg lá. Certamente. Se não tiver nesse formato aqui, vai estar no formato muito próximo. E aí você vai ter que entender lá. A minha prova, você vai perceber que ela é semelhante a uma prova de concurso. Tirando as últimas 4 questões que não. Mas você vai perceber que ela é o modelo de uma prova de concurso. Porque...
Então, no geral, assim, eles dão uma escrita, né? A gente lê lá aquela escrita e coloca o resultado lá. O resultado é esse, resultado daquela. Isso, exatamente. Qual o resultado para essa entrada de dados? Qual a saída de dados para essa entrada de dados? Aí tem a lógica, você tem que executar mentalmente o programa para você dar aquela saída, né? Não, bacana. Valeu aí pela dica. É isso mesmo. Assim, na verdade, eu estou até preparando vocês para concurso aqui nessa prova. Certeza. Certeza absoluta. Porque concurso, eu já fiz prova de concurso. Prova de concurso tem esse perfil de questão. Quando fala em programação, na verdade, o perfil é esse, porque prova de faculdade e tal, o professor normalmente dá a questão aberta. Eu nunca, por exemplo, nunca fiz uma questão fechada de programação na vida. Na vida, eu nunca fiz. Mas em concurso tem. Diga assim, em graduação, mestrado, doutorado, não. O professor vai lá, escreve um texto lá e fala, faz aí. Né? É assim que funciona. E depois, por isso, gente, não tem noção o tanto que vai dar trabalho para mim corrigir essas provas. Mas é a essência. Eu tenho que fazer isso. Eu poderia deixar todas as fechadas e fazer de forma online e pronto. Mas não, eu quero seguir, eu quero dar o padrão para vocês, entendeu? Eu vejo assim, eu vou ser professor de vocês até o resto do curso. Eu vou dar tem disciplinas que vão ser mais tranquilas porque são conhecimentos complementares. Mas algoritmo 1 tá para computação, igual a anatomia tá para medicina. E bioquímica tá para farmácia. E direito constitucional tá para direito. Né? Então, é o coração do negócio, entendeu? A aula ficou muda só para mim ou mais alguém ficou também? Para mim também. Para mim também ficou mudo também. Ô César, então cortou aí uma parte do que você falou. Não, Para mim também ficou. Ah, tá. Eu só quis dizer que essa prova vai dar maior trabalho para mim realizar a correção dela, sabe? Eu poderia simplesmente colocar todas as questões objetivas e fazer ela no modelo de formulário, mas eu tenho uma responsabilidade com vocês. Por quê? Porque essa disciplina de algoritmo, ela tá para computação igual a anatomia tá para medicina, igual o direito constitucional tá para direito, igual bioquímica tá para farmácia e etc. A questão devolutiva vai ficar como? Esse é o exemplo aí. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar a gravação aqui.